sou a Alexandra Rezende. E eu sou a Luciana Bel. E esse é mais um episódio do podcast Razões para Continuar. Que prazer! Mais um programa que nós estamos aqui todos reunidos. Eu espero que você esteja com expectativa alta, porque nós vamos contar para você hoje. Nós temos uma convidada que ela é internacional, né? Uau, é isso mesmo. A gente tá muito chique, gente. Mas antes de qualquer coisa, eu quero que você que está nos assistindo vá, olha aqui no rodapé. Tem o nosso Instagram, nossas mídias sociais, curtam, compartilhem, mande para alguém que realmente precisa de razões para continuar e tem a opção de que desistir não é uma opção, tá bom? Então, sigam-nos na rede social, compartilha, esteja aí com a gente, nos ajudando a alcançar muito mais vidas. É verdade. E você que não é um empreendedor, mas quer abençoar a nossa causa, nós vamos colocar o nosso Pix também, vocês ficam à vontade, a gente tem recebido bastante informação, né, acerca de, eu não sou uma empreendedora, mas eu gostaria de abençoar, de ofertar, nós estamos abertos, e nós declaramos em nome de Jesus que somos uma boa terra, e vocês receberão desse fruto. Isso mesmo. Então, faço votos que você esteja nos contribuindo com a gente, para que a gente continue levando muito mais outros programas até você. E também já temos nossos patrocinadores que tem pessoas que pegaram junto com a gente e têm nos abençoado. E a primeira dela é a Sabor e Delícia. Gente, para você que tá aí, que vai fazer uma festa, que tem um coquetel para apresentar para amigos, que deseja ter realmente todo um serviço de coquetel, chama o pessoal da Sabor e eles têm coisas deliciosas. Inclusive, tá nos patrocinando hoje com algumas delícias que estão pra gente hoje, disponível para os nossos convidados. É muito legal isso. E se você quiser... É um lugar onde você vai ter o seu traje comercial, traje para passear. Nós temos a nossa parceira que é da La Femme Modas e Acessórios. Ela é excelente em tudo que ela escolhe, certo? Isso mesmo. E para você que quer um sorriso lindo, maravilhoso, sempre radiante, nós temos a doutora Karina Lipari. Ela tem um consultório odontológico, trabalha com implantes, resina e muitos outros serviços que está disponível na rede social dela que a gente vai colocar para vocês. Então, faço votos que vocês conheçam o trabalho dela e chame também. Ela também tem a Kátia Sagia, que ela também é dentista abençoada, tem feito parte desse projeto junto conosco. Ela também é implantodontista, ela é cirurgiã dentista e nós vamos deixar também aqui o @ para vocês seguirem, compartilharem, para que é o cartão de visita, né? É o cartão de visita do meu sorriso. É isso mesmo. E hoje a gente tem uma convidada muito especial, gente, como a Lu falou, internacional. Ela veio diretamente do Canadá para falar conosco, para nos contar a história dela de inspiração. E eu quero que vocês celebrem com a gente a presença da nossa querida Mabel. Mabel, bem-vinda. Que prazer ter você aqui. Obrigada a vocês, gente, pelo convite. Minha honra estar aqui. Muito obrigada. Imagina. A Mabel tem uma história de inspiração incrível que ela vai estar compartilhando com a gente. Mas primeiro eu quero que você se apresente, Mabel, o seu nome, né, a sua jornada, tudo direitinho pra gente. Tá ótimo. Então, meu nome é Mabel. Eu tô morando no Canadá já faz 12 anos. Eu cheguei a morar aqui na Praia Grande durante um intervalo que a gente fez entre o Canadá uns 2 anos atrás. A gente ficou aqui uns 8 meses e a gente acabou voltando pro Canadá por motivos de força maior. Precisava de um emprego e o emprego que eu consegui foi lá. E a história que eu vou contar aqui pra vocês hoje tem a ver com o meu filhote que fez 4 anos na semana passada. O nome dele é Theo. E como foi essa jornada de ficar grávida e também saber que eu e meu marido, a gente sofre com infertilidade. Então, peraí, vamos por partes. Sim. Você saiu daqui, já tinha o diagnóstico? Não. Não? Você descobriu lá? Sim. Eu e meu marido, a gente casou há 13, 14 anos atrás, eu já não me lembro mais. É uma vida, né? A gente entende. Eu não julgo ela. A gente casou aqui no Brasil, e depois de um ano a gente foi pro Canadá, e ainda antes disso, eu sempre soube que eu queria ser mãe. Desde muito pequenininha, sempre soube que queria ser mãe, sempre admirei muito minha mãe. Eu sou filha única por parte de mãe, tenho um irmão por parte de pai, mas desde muito pequena, desde 7, 6 anos de idade, eu já sabia já que eu queria ser mãe. Legal. Ainda lembro de uma historinha que eu escrevi quando eu era pequenininha, falando sobre como era ser mãe. Eu tinha acabado de aprender a escrever e escrevi como era ser mãe. Nunca nem tinha tido essa experiência na minha vida. Então, quando eu conheci meu marido, acho que a conversa deve ter surgido bem naturalmente. Eu não lembro de ter tido uma conversa específica com ele sobre
sobre me tornar mãe ou da gente ficar grávido juntos, mas eu sei que isso sempre foi uma certeza no nosso relacionamento, de que um dia a gente iria tentar ser pais. E a gente eventualmente casou aqui, fomos pro Canadá um ano depois, e chegamos lá, eu fiz uma faculdade, o nosso plano era eu terminar a faculdade, depois da faculdade a gente começaria a tentar ter filhos. Sim. Mas tudo na minha vida, assim, eu tento planejar bastante pra que as coisas aconteçam na hora certa, assim, né? Hoje em dia eu sei que não existe a hora certa, existe a hora que as coisas acontecem. Sim. Então eu pensei que quando eu estivesse terminando a faculdade, seria o momento certo pra gente começar a tentar ter filhos. Então, cerca de 1 ano antes de eu terminar a faculdade, a gente falou assim: a hora é agora. Vamos nos liberar de qualquer contraceptivo e vamos começar a tentar. E eu lembro que nessa época, inclusive, eu tinha quebrado meu tornozelo em 3 lugares. Meu Deus. O que você fez pra isso? Eu tava pulando numa cama elástica e tinha um amigo meu pulando também, e daí eu acabei pulando muito alto, e daí Ah, pousei errado e quebrei três ossos. E aí, 1 mês depois, a minha cachorrinha também foi diagnosticada com câncer. E parecia que não era de jeito nenhum a hora certa pra tentar começar a engravidar, né? Tentar não começar a engravidar, mas começar a sim, tentar sim. engravidar. E a gente foi nessa. A gente parou com todos os contraceptivos e começamos a tentar todo mês. Até que uma hora a gente viu que tava demorando um pouco mais do que a gente esperava. Então eu comecei a monitorar meu período fértil. Então comecei a fazer teste de ovulação pra ver se eu tava ovulando. E tava tudo certo. Então a gente tinha relação sexual na hora certa, no momento certo do mês. E nada acontecia. Nada acontecia. Mas sempre aquela expectativa, sabe? Assim, esse mês não vai descer, esse mês não vai descer, esse mês não vai descer. E aí descia. Até que passou 1 ano e a gente falou assim: alguma coisa não tá certa. Vamos procurar ajuda. E a gente foi pra esse consultório lá no Canadá, a saúde é um pouquinho diferente aqui do Brasil. A saúde é só pública, não existe saúde privada. E é tudo mais difícil com relação à saúde. Então a gente foi nessa clínica, que era uma clínica de saúde sexual. Marcamos uma consulta lá, os 2 juntos. E eles resolveram começar a tentar investigar pelo Alex, que é meu marido. Porque é menos invasivo investigar o homem do que a mulher primeiro. Uhum. Então, eles pediram vários exames pro Alex, e um deles foi o espermograma, que faz a contagem de esperma. E lá no Canadá é assim: se ninguém te liga, é porque tá tudo certo. Não tem nada errado com os exames. Se alguém te liga e daí fala com você pelo telefone, É que alguma coisa tem. é mais ou menos. Se alguém te liga e fala que quer marcar uma consulta de volta Ai, com gente, você, que nervoso. é que realmente não tá legal. Meu Deus. Então eles ligaram pra gente e marcaram uma consulta. E a gente voltou lá, e eu lembro desse dia como se fosse ontem. A gente chegou no consultório e era uma outra médica, não era o mesmo senhor que tinha atendido a gente na primeira vez. Era uma menina bem nova, assim, acho que ela devia ter acabado de começar a praticar medicina. Loirinha, bem branquinha, cabelo curtinho. A gente entrou no consultório dela, tava batendo a luz do sol dentro do consultório. E ela falou assim: então, Mabel e Alex, eu nunca vi isso na minha vida. Aí eu falei: ferrou, né? Mas o seu marido não tem nenhum esperma. O Alex não tem nenhum esperma. Aí a gente olhou assim um pro outro e falou: tá bom, e aí? E agora? Ela, então, eu não sei, mas eu vou encaminhar o Alex pra um urologista. E aí, de lá, vocês veem o que o urologista vai recomendar, quais vão ser os próximos passos. A gente saiu daquela consulta sem nenhuma informação, basicamente, né? A gente soube naquele momento que o Alex não podia ter filho, teoricamente, mas sem muita informação. A única coisa que a gente sabia é que o Alex tinha uma condição chamada azoospermia, que é quando não produz esperma.
E a gente saiu do consultório, a gente tava segurando as mãos, eu lembro, assim, era o estacionamento aberto, e a gente olhou um pro outro, assim, e respiramos fundo e falamos, vai dar tudo certo. E fomos embora. E aí demorou cerca de, eu acho que uns 3 ou 4 meses pra gente receber uma ligação do urologista dizendo que tinha uma consulta. Fomos na consulta do urologista, eu lembro que eu fui com o Alex. E ele fez um monte de perguntas, pediu mais um monte de exames pro Alex, inclusive exames genéticos, mais um espermograma. E já, imediatamente, já recomendou a gente pra um outro urologista. A gente mora na cidade de Victoria, que é na ilha de Vancouver. Então, não é Vancouver, é uma ilha de Vancouver. E aí, o urologista recomendou o Alex pra passar em um outro urologista em Vancouver, que é a 1h30 de balsa de Vitória. Sim. E aí, a gente demorou mais 6 ou 7 meses pra conseguir uma consulta nesse outro urologista. E passamos nele, eu lembro que era janeiro. A gente passou nessa consulta do urologista. E eu lembro, como se fosse ontem também, lembro do urologista. Era um consultório bem era na periferia de Vancouver. E eu lembro que isso era um bairro que tinha bastante imigrantes chineses. Então, todo mundo que tava ali no consultório eram todos chineses e bem velhinhos, todo mundo era bem velhinho. E eu e o Alex, a gente era o único casal novo ali, com idade fértil. E eu fiquei pensando, gente, o que a gente tá fazendo aqui? E eu lembro da gente entrar no consultório do Dr. Chow, ainda lembro o nome dele. E lembro dele fazer um monte de perguntas pro Alex, pediu mais um monte de exames, outros tipos de exames genéticos pro Alex. Inclusive, a gente saiu de lá, já foi fazer imediatamente num laboratório. E ele falou assim, olha, esse tipo de azoospermia que o Alex tem, ele pode ser obstrutivo ou não obstrutivo. Obstrutivo significa que tem algum caninho ali que tá entupido e de que pode ser que a gente faça uma microcirurgia, desentupa e daí o esperma vai passar. Ou pode ser não obstrutivo, que daí a gente vai ter que fazer uma microtese, que é cortar um pedacinho do testículo, fazer tipo uma biópsia, assim, uma mini cirurgia também que corta o testículo, ver se tem algum esperma. E aí ver se o esperma é viável ou não, se ele é saudável ou não, enfim. Mas, já tô vendo já aqui que pelo próprio exame de toque, parece que é não obstrutivo e que do jeito que tá, eu acho que não vai ser viável pra vocês ter um filho genético. Natural, né? Genético. Então, já estou encaminhando vocês pra uma clínica de fertilidade. Uau, é incrível assim que a gente escuta você falando tudo isso, e aqui eu tô aqui pensando a reação do Alex, que é o seu esposo, em tudo isso, porque pra gente que é mulher já é desafiador, né? Uhum. Imagina pra um homem ouvir tudo isso de um médico, né? Porque assim, vamos falar, os médicos eles são muito secos em falar as coisas pra gente, né? Pra quem já recebeu algum diagnóstico, é meio que assim, é muito bam, né? Então o impacto é bem maior. Então eu fico imaginando a cabeça dele, as frustrações, né? Que ele sentiu ali, tudo com você. Então, e fora tudo isso, vocês em outro país, sem apoio da família, sem apoio de amigos, sem apoio de ninguém, você recebendo todo esse turbilhão de emoções por algo. Desafios, né? Sim, por algo que vocês queriam muito, que era um filho, né? E tudo mais. Como foi que ele se comportou? O Alex é uma rocha. Uau! O Alex é uma rocha, ele é uma pessoa muito forte. Se eu falar pra você que ele não se abalou, não tô mentindo. Ele não se abalou. Ele pensa dessa maneira. Se for pra acontecer, vai acontecer. Se não for pra acontecer, é porque a nossa missão aqui é outra. A gente veio pra fazer alguma outra coisa e um filho não vai ser a nossa resposta. Eu já sou um pouco mais teimosa. Se alguém falar pra mim assim, isso não vai dar certo, eu vou tentar de outra maneira. De outra maneira. Não tô dizendo que eu saí aí procurando um outro homem, tá? Não foi. Não é uma opção. Desistir não é uma opção pra você. Não, jamais. Não. Mas enfim.
a gente foi procurar outras alternativas, né? Inclusive, que bom que você é teimosa nesse sentido. Porque se ele fala, se não deu, tá tudo bem, você não, temos o teu. Sim, exatamente, com certeza. Que eu não consigo imaginar o Alex não sendo pai, porque ele ama demais o Theo. Ah, que lindo. Enfim, depois dessa consulta, a gente demorou mais de um ano pra conseguir uma consulta na clínica de fertilidade. E tão engraçado que nesse meio tempo a gente pensou em várias outras coisas na vida. Pensou, será que um filho não vai ser isso? Será que a gente vai dar um tempo? Porque até então eu não tinha sido investigada, né? Só o Alex tinha sido investigado. E eu não sabia se eu podia ter filho ou não até então, né? A gente só sabia do lado dele, porque... E com certeza essa dúvida surgiu na sua cabeça, né, Mabel? De Com falar assim, certeza. será que também o problema não é comigo também e tudo mais? Achei que não, porque nós já sabemos que era ele, achei que tinha acabado. Ainda teve investigação? Não, ainda teve depois, teve. Porque antes de começar qualquer tratamento de fertilidade, você precisa saber se você pode ter filho ou não. Completo sentido. Senão é um desperdício de dinheiro, inclusive, porque tratamento de fertilidade não é bem. barato. E frisando nesse ponto que você acabou de falar, esse custo, como foi? Porque fora do país, para passar. Aqui no Brasil, a gente já vê que é muito alto o valor, né? Para você fazer todo esse procedimento, para fazer todos esses exames. Imagino lá. Mas calma, já teve o laudo e ele não engravida de maneira natural, é isso? Até então, não engravidaria, mas engravidou. não engravidaria a ninguém de maneira natural. A gente foi encaminhado para a clínica de fertilidade e demoramos um ano. Nesse um ano que a gente demorou para conseguir uma consulta, a gente comprou um trailer desses tipo Airstream, que é um trailer prateado. Sim. E a gente resolveu começar a fazer uma reforma nesse trailer. E que a nossa ideia era viajar durante um tempo. Ai, É meu sonho. tô empolgada. A gente resolveu começar a renovar esse trailer, a gente não sabia nada sobre renovar nada, sobre construção nem nada, a gente começou a aprender juntos ali. E passamos um tempão renovando o trailer e tiramos tudo, começamos a construir coisas com as próprias mãos, usar ferramentas que a gente nunca nem tinha visto na vida, até que conseguimos a consulta na clínica de fertilidade. No dia que eu tava chegando na consulta, era abril, mais ou menos, uma amiga minha aqui do Brasil me mandou uma mensagem. A gente tava estacionando o carro. Ela me mandou uma mensagem com o resultado de gravidez dela. Que ela tinha acabado de descobrir que ela tava grávida. Uau. Como você ficou? Foi muito intenso, foi muito intenso. Eu fiquei muito feliz por ela, mas são momentos que... É a hora que a gente se pergunta, né? Por quê? Não eu. Chegou a perguntar? Muito. Cheguei a perguntar muito. Nesse tempo inteiro que a gente sofreu com fertilidade, que foram muitos anos, né, obviamente tem... Quanto mais você quer uma coisa, mais você vai ver outras pessoas ao seu redor com aquilo e não você, sabe? Então foi muito difícil. Mas a gente entrou na consulta e o especialista de fertilidade, ele realmente deu a certeza pra gente de que a microcirurgia nos testículos não seria o caminho adequado, por todos os exames que o Alex já tinha apresentado. E ele falou, então, o melhor caminho pra vocês é procurar um doador de esperma ou adotar. Mas, além disso, a gente vai começar a investigar você agora, Mabel. Então, começaram as investigações a mim. E eu lembro que foi muito difícil ouvir isso, né? Que nunca nem tinha passado pela minha cabeça sobre essa coisa de doador de esperma. Pra mim, ainda fazer a cirurgia no Alex ainda era uma opção. E acho que pra ele também nunca tinha imaginado. Eu sempre quis adotar uma criança. Mas a minha ideia era sempre gerar e depois de alguns anos adotar. E aí o médico deu um monte de material pra gente ler sobre doador de esperma, sobre adoção e tudo, e a gente foi pra casa com um calhamaço de papel pra ler.
E a gente tirou ali um tempo pra pensar sobre o assunto, porque foi um baque muito grande, porque como você mesmo disse, é, os médicos estão tão acostumados com isso que eles são muito diretos. E depois de toda essa crise nossa, eu descobri que fertilidade é uma indústria como qualquer outra indústria de calçado, sabe? Assim, Sim. não é nada mais do que um valor ali pra eles. Então foi muito difícil. E a gente tirou o verão de folga, sem pensar no assunto. A gente fez uma viagem, a gente ficou 3 semanas fora depois. E quando eu voltei dessa viagem, sabe quando você se extrai, assim, de tudo e você não pensa naquele assunto? Mas eu voltei e eu falei assim, gente, o trailer não é a minha resposta. Eu não quero viajar, eu quero ter um filho. Eu não quero essa pausa na minha vida, eu quero ter um filho, é isso que eu quero. E aí eu lembro que eu chorava toda noite depois que a gente voltou nessas 3 semanas fora. E eu chorava, de soluçar, assim, toda noite. Falando, eu quero ter um filho, eu vou fazer o que for possível pra ter um filho. E aí a gente voltou na clínica de fertilidade e falou, a gente vai então pro doador de esperma. E isso já era final do ano já, e o médico me investigou, viu que eu tinha o hormônio de anti-Mullerian hormone, que era um pouco abaixo do normal para minha idade, o que até condiz com a genética da minha mãe, porque ela também teve menopausa bem mais cedo, ela teve menopausa com 39 anos, e na época eu tinha, acho que uns 27 anos, e já era baixo já pra minha idade. Então, que a minha reserva de óvulos era menor do que uma pessoa normal pra minha idade. E ele falou assim, então, se você vai realmente por essa rota, a gente tem que começar o quanto antes. Então, tá aqui o nome das clínicas que vendem os espermas. Uhum. E vocês podem olhar, né, nos catálogos e tal. Escolher, né? E escolher. Literalmente, Literalmente como escolher comprar um sapato online. Verdade. Você escolhe o tamanho do salto, a cor do sapato, de que material ele é, Sim. que país que ele sabe, assim, cor dos olhos, qual a profissão, se estudou ou não, que línguas fala, onde mora, tudo você escolhe, você filtra o que você quer. E aí a gente filtrou algumas pessoas, e aí quando a gente começava a ligar nas clínicas pra perguntar se tinha aqueles espermas, não tem mais. Esse daqui não tem mais. Esse daqui se aposentou. Esse daqui a gente já vendeu todos. Esse daqui não sei o que lá. E a gente ficou assim, gente, por que eles mostram essas pessoas aqui se eles não têm de verdade os conteúdos das Disponível, né? pessoas aqui Sim, disponível? sim. E foi uma frustração atrás de frustração, assim, sabe? E a gente não dava pra entender, assim, porque é tão desumano isso, é um processo tão absurdo de se passar. Você já passa por toda essa coisa, assim, de você ter que escolher um material genético que vai ser sabe, o material que você vai usar pra gerar sua criança. E daí não tem lá disponível. Gente, isso é desumano, só tira do catálogo, sabe? Não faz a pessoa passar por isso. Ter esperança, né? E até que, eventualmente, a gente achou um que a gente gostou demais. O Alex, ele trabalhava com videogame na época, e a gente achou essa pessoa que trabalhava com videogame, que era bem O perfil. bem perfil, assim, do Alex, assim, sabe? E a gente falou assim, é essa pessoa. E a gente tinha a possibilidade também de ouvir alguns áudios dessa pessoa, de ouvir histórias da pessoa, ler o perfil e tudo mais, e a gente adorou. E a gente podia escolher ver a foto ou não da pessoa. E aí a gente decidiu por não ver a foto, mas a gente conseguiu baixar a foto e mandar pra 2 casais de amigos nossos que a gente confia demais e falar assim, gente, essa pessoa combina com a gente. Mandamos pra eles. E eles falaram assim, é esse daí, pode escolher esse daí. Então a gente comprou 3 a gente chama Materiais. de amostra, 3 materiais desse doador. E aí começaram as nossas inseminações. Então primeiro a gente fez inseminação intrauterina. Então a gente tinha 3 chances.
A primeira vez a gente fez comigo sem tomar nenhum medicamento, só monitorando minha ovulação. Então, eu ia... fazia exames de sangue, depois que dava lá o pico do hormônio, que eu já não me lembro mais. Eu ia pra fazer ultrassom todo dia na clínica, durante uns 3, 4 dias, até medir o óvulo, o tamanho ideal pra fazer a inseminação. Esse período total demorou quanto tempo pra chegada do Theo? Da inseminação, da Sim. primeira inseminação? Da primeira inseminação, de quando a gente descobriu que o Alex tinha azoospermia até o Theo foram 5 anos. Meu Deus, uma luta constante. Não precisa Sim. ser, né? Até realmente se concretizar e vocês terem realmente o Theo e ele ser a alegria da casa de vocês, Sim. né? Quando que ele chegou? Em 2021. Vocês estavam na terceira tentativa, não? Não. Foi na primeira? Não. A gente teve que ter mais depois disso. Quantas? A gente fez 5 inseminações e uma fertilização in vitro. E a cada inseminação, quantos óvulos quantos espermas? Cada inseminação eu tinha que comprar uma amostra, que são muitos espermas, né? Numa única amostra. Numa única amostra, muitos. Assim, a gente compra uma amostra que são milhões de espermas, Sim, né? sim. E daí eles injetam, literalmente injeta em mim. E desses, alguns fecundam, e de alguns que fecundam, alguns não sobrevivem. Qual é a Não, isso é outra coisa já. Isso já é a fertilização in vitro. Ah, ok. Pra inseminação intrauterina, eles, como se fosse eles literalmente, eles penetram o É esperma. como se fosse uma ejaculação normal, na via natural e tudo mais. Isso. Se fecunda ou não. E aí, eu fiz 5 dessas, só que dessas 5 não deu certo, nenhuma deu certo. Na segunda, terceira, eu já comecei a tentar tomar alguns hormônios pra ver se eu produzia mais óvulos. Mas era todo mês assim, eu tinha que ir lá, fazer ultrassom transvaginal, Sim. vários dias seguidos, tive que fazer vários exames de hormônio, aí tomei um hormônio que não deu certo, me deu muita tontura, me deu um suadeiro danado, assim, eu me senti muito mal, tontura, e não tava dando certo, mudei o medicamento, aí comecei a produzir 2 ou 3 óvulos por período fértil, e até que a gente fez o terceiro, que era a última dessa primeira amostra, que não deu certo. E aí meu mundo caiu, né? Eu lembro que quando a enfermeira me ligou pra falar que não tinha dado certo, eu tava no trabalho, eu só baixei a cabeça na mesa do trabalho e comecei a chorar absurdamente. Chorei por muito tempo até alguém aparecer na minha sala e falar: Mabel, pelo amor de Deus, o que tá acontecendo? E, enfim. Conta pra gente brevemente como foi que você conseguiu até o Theo chegar. Como que eu consegui ficar até o Theo chegar? Quando foi? Qual Quando? foi? Foram 5 tentativas. Conta pra gente que ele chegou. Que ele chegou a gente já tinha mudado de doador, porque o doador que a gente tinha escolhido inicialmente não tinha se aposentado, não tinha mais, a gente teve que fazer outras escolhas, que a gente acabou não vendo foto, não mandamos foto pra ninguém, e já tivemos que partir pra Finalização. Pra fertilização in vitro. Uhum. E na fertilização in vitro, eu tenho que tomar vários hormônios injetáveis, que o Alex injetou hormônios em mim durante uns 10 dias, pra eu produzir vários óvulos. E daí eu produzi, no dia da retirada de óvulos, eu tinha 13 óvulos. Retiraram os 13 óvulos de mim. E aí, dos 13 óvulos, eu já não me lembro direito os números, mas eu acho que 6 estavam viáveis. Aí, dos 6 viáveis, 4 fertilizaram. Daí, dos 4 fertilizados, 2 viraram embriões. Então, dos 13 óvulos iniciais, só 2 viraram embriões. E eu já fiz uma transferência de embrião naquele mesmo ciclo, que não deu certo. Sim. Então, já tinha uma única chance naquele momento. Uma chance. E aí chegou a pandemia. E aí, com a pandemia, todas as clínicas de fertilidade fecharam, porque não era considerado um serviço essencial, apesar de que a Organização Mundial da Saúde reconhece de que fertilidade é um problema de saúde,
Eu E acho- uma a cada 8 pessoas tem problemas de infertilidade. Eu acho Uma a que cada mexe no geral com tudo, né, Mabel? Que nem você contando pra gente, relatando tudo isso, eu fico imaginando a sua cabeça como ficou, a cabeça do Alex e tudo mais, o tempo que vocês sofreram tudo isso. Porque é um sofrimento, vamos dizer assim, né, daquela pesteza de estar ali e os não que você recebe. Uhum. Vamos dizer que é como se fosse uma tentante também, que tá ali tentando na via natural Uhum. e aí recebe um negativo e é muito frustrante, Sim. né? A gente sabe disso. Mas agora, me conta qual foi a sua reação Do positivo. do positivo. Quando eu tava de pijama ainda. É, a gente tava na casa de amigos que moravam junto com a gente na mesma casa, assim, e a médica ligou. Na verdade, assim, antes de eu saber o resultado, eu já sabia que eu tava grávida. Porque quando a gente foi fazer o primeiro teste de gravidez de sangue, o laboratório tava com um problema no sistema. Aí eu falei assim, putz, esse negócio do laboratório com problema no sistema nunca aconteceu comigo. A gente teve que ir pra outro laboratório. Então, quando a gente tava dirigindo pra outro laboratório, eu falei assim, eu tô grávida, eu tenho certeza. Porque uma coisa errada não daria errado, tão errado assim. Então, eu tô grávida. E aí a enfermeira ligou e falou, Mabel, deu certo, você tá gravidíssima. Eu lembro que ela usou essa palavra, gravidíssima, em inglês. Você tá gravidíssima. E aí eu e o Alex, a gente começou a chorar, assim, que eu tava no Viva Voz com ele. Ufa! Acabou! bom. Vamos celebrar! Meu Deus do céu, aconteceu. A gente tá grávido. E a gente começou a pular um monte, nossos amigos vieram, porque a gente tava ali, junto com eles, vieram, celebraram com a gente, porque a gente sempre foi muito aberto em relação a isso. A gente sempre abriu pra todos os amigos, pra toda a nossa família, o que a gente tava fazendo, como a gente tava fazendo, que é com doador, que não é Sim. genético do Alex, mas que é do Alex do coração. E aí chegou esse momento e finalmente deu certo. Aconteceu. E hoje, né, a gente viu o Theo, você mostrou foto dele pra gente, ele é a coisa mais linda. Eu falo pela sua mãe baba nesse menino de um jeito, ela fala dele realmente como um reizinho. Ele E é incrível de ver realmente o quanto ele é saudável, o quanto ele é lindo. E quanto foi bom a sua perseverança, porque era um sonho seu ser mãe, né? Com certeza. Provavelmente do Alex também, mas a gente vê fase de pessoas, né? Cada pessoa reage de uma forma diferente. Pode ser que o dele ele reagiu assim, não, se acontecer, aconteceu, tá tudo certo. Mas você foi persistente, Com certeza. né? Depois dessa sua superação, o que significa pra você a maternidade hoje? O que o Theo é pra você hoje? Eu sou plena. Eu acho que não tem um significado, tem 1000 significados e tem. Eu não acho que ser mãe define ser uma mulher. Eu acho que todo mundo nasce mãe, independente de ser mãe ou não. Porque para algumas pessoas, infelizmente, a maternidade não chega. E, infelizmente, no meu círculo de amigos, mais 2 amigos muito próximos também tiveram problemas de fertilidade. Um deles ainda tem problemas de fertilidade. Eles ainda não conseguiram alcançar isso. Mas a minha amiga, ela é mãe, mesmo não sendo mãe. Entende isso? Sim. Então, a chegada do Theo me fez uma pessoa plena. Mas eu tenho que realizar em mim, porque meu sonho era ter 7 filhos, e eu tenho só o Theo. O Theo é os meus 7 filhos juntos. Em uma pessoa só. E é tudo. Não sei nem o que dizer. A gente sabe que existem bastante pessoas aqui que de repente estão assistindo o nosso programa ou que estão aqui. Por exemplo, eu não sou uma tentante ainda porque não comecei a tentar, mas ainda não tenho filho. O que você diria pra alguém que tá tentando agora e ainda não teve o resultado positivo? Qual a sua experiência, brevemente? Cuide de você. Não desista, mas saiba o momento de parar. Uau. Isso é muito forte. Porque você pode não desistir de ser mãe, mas você tem que saber o momento de você parar um tratamento se ele não tá te fazendo bem mais e se ele não tá fazendo bem mais pras pessoas que estão ao seu redor também. Porque isso vai começar a te consumir. Sim. Parece fácil pra mim agora falar isso, agora que eu tenho um filho, mas
ele foi ali literalmente a última sementinha que a gente tinha. Mas eu sei que depois daquilo não ia ter mais, porque, o dinheiro acabou. 2, eu tava completamente drenada de hormônio já. Tava inchada, não tinha mais como. Então você tem que saber o momento de olhar pra você mesmo e parar. E respirar fundo e falar assim, eu sou mais em outras áreas. E eu vou achar a minha plenitude de outras formas. Uau, né? É isso. Você falando isso, a gente traz pra gente a realidade, que nem eu sempre também tive o desejo de ser mãe, inclusive eu tenho 3. E eu não me vejo, não consigo me ver antes dos meus filhos, né? Eu vejo agora. E isso é muito pleno, mas algo que você falou ali que me deixou muito, muito contente, assim, de saber que independente se eu tivesse filhos gerados ou não, a gente nasce com um dom maternal, né? Algo nosso, da nossa genética. Então, você vai ser uma boa mãe em outros aspectos. Ser mãe não é só quando você gera, mas sim também quando você se entrega realmente para algo, né? Então, isso é muito bom. Eu sou muito grata por você ter aceitado o nosso convite, Mabel. É incrível ouvir a sua história. A gente poderia ficar aqui 2, 3 horas ouvindo você. E ela tem E conteúdo você pra tem isso. muito conteúdo para isso. É incrível, porque assim, você começa a falar, a gente começa a imaginar 1000 coisas na cabeça, né, Lu? De tudo que você passou, e eu sei que não foi fácil, mas que bom que você passou, que bom que você tá aqui contando para as pessoas que vão só ouvindo. E eu sei porque sei que pessoas que estão nesse processo do tentante, de estão passando num processo de inseminação e tudo mais, vão ver alguma resposta no que você testemunhou pra gente. E obrigada. Obrigada de coração. Obrigada a vocês, gente, pelo convite. Meu prazer estar aqui. Obrigada por deixar eu compartilhar minha história. Muito obrigada mesmo, né, Lu? Queria parte 2. Eu também! Quem sabe? Não acabaram as minhas perguntas. Ela vai embora pro Canadá, aí nós vai ter que fazer uma live com ela agora. A gente faz, que eu tive ainda apendicite enquanto eu tava grávida. Oi. Eu tive o sangramento, tive que ficar parada. Fiz uma manobra pra virar hotel. Fiquei 28 horas de trabalho de parto ali. Nasceu e teve que ser ressuscitado. Teve várias coisas. Vamos fazer uma live? Vamos fazer uma live, a gente vai combinar uma live. Você lá no Canadá e a gente aqui, pode ser? Pode, com certeza. Vai dar tudo certo. E é isso. Obrigada. Obrigada a vocês, gente. Parabéns pelo programa. Incrível. Obrigada por esse tempo. Que você tenha uma viagem excelente. Obrigada, gente. E que a gente se veja numa próxima vinda que você estiver aqui. Obrigada, gente. E leva a gente pro Canadá com você. Com certeza. Vamos nessa. Obrigada. Obrigada, gente. Obrigada, Mabel. Que história, meu. A gente tem aqui, ó, a nossa... Uma lembrancinha da nossa patrocinadora, da Obrigada, Sabores, gente. docinho gostoso. Pra você engordar um pouquinho. Pode engordar só um pouquinho. Já engordei Não, um pouquinho nessa viagem. esquece isso. Esquece isso. É pra você desfrutar. Esquece o que ela falou. É pra você desfrutar de um sabor maravilhoso. Ela é excelente. Ela é Ela é Você excelente. foi uma cara ótima, gente. Obrigada. Se você quiser depois marcar ela na rede social, certeza. marca ela, ajuda bastante. Tá Tá ótimo, bom? gente. Obrigada. Obrigada.